Pronto. Chegamos. Já estamos por aqui direto de Salvador, na Bahia, com a nossa revista eletrônica de quase todas as manhãs, hein? É segunda-feira, meu irmão, é segunda-feira de carnaval, o penúltimo dia da festa momesca neste ano de 2026, né? Que beleza, rapaz. Olha, vamos bem rapidinho ao que interessa, que eu já recebi aqui algumas mensagens. Eu gostaria até de colocar aqui para vocês ouvirem, mas o tempo é muito curto e o pessoal demora um pouquinho de chegar no assunto. E, enfim, né? Vou tentar aqui mais uma vez falar para vocês. Olha, minha gente, a grande reclamação até o momento, claro que existe outras, certo? Mas a grande reclamação até o momento aqui do pessoal que veio passar o carnaval em Salvador, certo? Uma salva de palmas aí para essa galera também. É a questão do transporte, o retorno para suas hospedagens, suas casas, seja lá como for que elas estão aqui em Salvador, principalmente depois de 3 horas da manhã, de 3 da manhã, que é quando os camarotes começam a encerrar, é de 3, 4, 5 horas da manhã, certo? Então, a reclamação maior até o momento é exatamente esta, a questão do retorno, do transporte. Só que, minha gente, olha, nós já falamos aqui, são situações que vão acontecendo e as pessoas não ficam antenadas nas dicas, né, na crítica, na autocrítica que se faz aqui a respeito das coisas que acontecem em Salvador. Quem é de Salvador planejou a sua ida e o seu retorno, principalmente aqueles que moram nos locais aonde tem o abastecimento do metrô, certo, minha gente? Então, quem é de Salvador fez a sua programação para ir e retornar de metrô. E o metrô, vocês vão ouvir falar aí, já bateu recorde de transportes de passageiro nesse período do carnaval, né? Uma salva de palmas também aí. Porque assim, minha gente, Salvador, existe uma situação que é crônica há muitos anos, desde quando eu era criança, pequenininha, que já tinha essa situação em Salvador, que era justamente a questão dos transportes, dos coletivos de Salvador. Eu estou aqui na Península Itapajipana, e aqui na Península Itapajipana existia uma empresa de ônibus, transporte coletivo, chamada Sul América. Era a empresa de ônibus número 1 aqui da Cidade Baixa. Tanto é que eles dedicavam a frota deles, na sua grande maioria, aqui justamente para a Cidade Baixa. Tanto fizeram que acabaram com a empresa. Era uma empresa de família e que você chegava na garagem da empresa, você chegava até lá e falava com os despachantes, falava com o encarregado do tráfego de ônibus, né? Os controladores, eu vou usar essa palavra, controladores, porque a outra palavra já tem duplo sentido hoje em dia e não cabe. Então você chegava na garagem e reclamava do horário do ônibus, do motorista alguma coisa, automaticamente você via, no caso ali, né, o encarregado da escala de ônibus, né, de motorista, para não falar aquela palavra que bloqueia, ele entrava em contato, ligava para o despachante, para quem fosse o responsável, aonde estivesse essa linha de transporte, e automaticamente aquele motorista era chamado na garagem e ali ele recebia justamente as reclamações e as orientações daquilo que ele deveria fazer e o que estava acontecendo, certo? Só que o grupo, né, meu irmão, aí é complicado até da gente tentar falar aqui, porque eu sei que vai ter inúmeras pessoas aqui, né, que sempre vão estar torcendo contra para que as coisas não aconteçam, certo? Então, foram fazendo as coisas, criando situações, entendeu? E aí, resultado,
aqui pela Cidade Baixa. Eu não vou nem falar outras empresas de transporte coletivo, né, que aí essas empresas chegaram ao ponto de abrir falência, porque várias situações foram acontecendo, as manipulações foram acontecendo, e essas empresas de transporte coletivo, elas foram abrindo falência. Eu sou da época aqui, meu irmão, que nós tínhamos um pessoal conhecido em Paripe, né, que existia uma empresa de ônibus chamada Ipiranga, só os mais velhos vai saber o que eu estou falando, que era a empresa de ônibus que assistia a todo o subúrbio ferroviário, e olhe que nessa época o transporte ferroviário também era forte. Aí o que é que aconteceu? Essa empresa Ipiranga, a empresa ITT, a empresa Joevanza, a empresa Ipitanga, aqui da Cidade Baixa, a empresa Campo Grande, essas empresas não aguentaram, né? Porque aí teve uma série de manipulações, né? Aí o pessoal entrou numa onda de tudo fazer greve sem saber que essa atitude estava sendo uma atitude manipulada. Essas empresas, a Itapuã, que é a antiga ITT, né? E essas empresas foram abrindo falências porque não aguentou, começou a não aguentar justamente as manobras, as situações que foram acontecendo, a grande quantidade de multas que foram chegando para as empresas e tal, as empresas abriram realmente falência. Agora, o pessoal daqui de Salvador pode esperar que daqui para o próximo ano, 2027, eu creio em Deus, porque eu acredito em milagres, que essa situação vai melhorar 200% com a chegada da estação do metrô no Campo Grande e, naturalmente, a chegada do metrô na Barra. Já está assinado. Agora é aquela coisa, né, meu irmão? A gente abre aqui as notícias, nós abrimos as notícias aqui da internet, as coisas todas, e aí as pessoas pegam uma situação e dessa situação vai levando a coisa para outro rumo, e tem pessoas que não conseguem de maneira nenhuma entender as manobras que são feitas justamente para, na minha humilde opinião, essas ideias elas são colocadas justamente para enfraquecer aqueles que têm a vontade de fazer alguma coisa pela cidade de Salvador, pela capital baiana, e simplesmente não consegue fazer as coisas porque existem grupos políticos, meu irmão, que não fazem nada, e quando fazem é de uma maneira que você não consegue de maneira nenhuma entender a modalidade, a maneira que essas pessoas fazem as coisas, porque tudo ali, não se engane, está direcionada àquele grupo deles. Aquele grupo deles ali é quem vai sugar até a última gota do suor da população baiana em cima de uma realidade que deveria ser feita por questões de leis e de uma maneira que vá de encontro à população de Salvador. Então, são vários pontos que nós estamos atravessando já, né, esse ano político, e nós que já estamos com uma certa idade, eu particularmente, eu vou botar minha cara no sol aí, eu particularmente não aguento mais, meu irmão, ver tanta situação que acontece, mas fulano não sei o quê, não sei. Rapaz, se você chegar aqui em Salvador, certo? E for na Estação da Lapa, aquela Estação da Lapa é administrada por um grupo político por 30 anos. Ou muitos já se esqueceram. Então chegou outro grupo político que não quer mais que o baiano, o soteropolitano, passe por isso. Eu vejo dessa maneira, posso estar completamente equivocado. A situação do carnaval já está bem clara aí, por muitos anos, né, as pessoas já vêm falando que não tem mais condições, né, de ficar o carnaval gigantesco como é, com uma concentração única exclusivamente em um trecho da cidade. Então isso já vem se falando, só que assim, né, meu irmão, eles estão esperando acontecer uma tragédia para daí culpar fulano, ciclano e bertano,
e mudar a situação do carnaval para outras áreas. Então as pessoas precisam entender que uma coisa vai puxando a outra. Se aumenta a quantidade de pessoas e o transporte dessas pessoas, principalmente aqueles que chegam de fora, não é suficiente, vai acontecer o quê? Vai acontecer essas dezenas de reclamações que nós estamos vendo aqui. Ah, a festa está bonita, a festa está legal, tudo bem, eu entendo que eu já participei bastante dessas festas carnavalescas, né, fazendo coberturas fotográficas, filmagem, transmissões, essas coisas todas. Agora, claro que a minha idade, né, vai chegando, a minha idade já chegou, eu não posso ir para um local que eu vou estar, como nós estamos vendo aqui, pessoas que foram agredidas gratuitamente com murro, né, murro na cara, né? Então são vários pontos que acontecem. Existe a solução especificamente dessas coisas não existe uma solução, mas existem fórmulas que pode ser colocada em prática e que aí as coisas realmente podem tomar um outro rumo. Agora a festa não pode, a festa em si, né, que é a maior festa popular do Brasil, alguns falam que é do mundo, tudo bem que seja até do mundo, ela não pode mais ficar com essa mancha, porque infelizmente ainda existem pessoas que ficam torcendo contra. Nós já recebemos aqui reclamações, né, com vídeos, com fotografias, né, daquilo que foi prometido para os ambulantes, que é uma outra situação delicada, e que não chegou a determinados ambulantes, porque a quantidade de ambulantes, minha gente, é muito grande, que as pessoas colocam na cabeça delas que nesse período do carnaval elas vão conseguir ganhar um trocadinho a mais, até pela questão da necessidade, mas as pessoas pararam de fazer contas, de analisar as coisas e vão se jogando nas coisas e sabendo que não vai ter o retorno da situação. Porque colocou em determinados trechos uma caixa de isopor de ambulante a cada 1,5 metro um do outro. 1,5 metro um do outro. E numa extensão assim gigantesca, 200, 300 ambulantes a 1,5 metro um do outro. Como é que a pessoa vai conseguir vender, rapaz? Como é que a pessoa vai conseguir realmente ver alguma coisa, algum retorno, mas está tão iludida pela situação ali, de estar vendo os trios elétricos e muita gente. Então, já houve várias propostas de mudanças dessa situação, mas tem que ter pulso forte para fazer. Na nossa opinião aqui, humilde opinião, né, como diria o falecido Reginaldo do Carnaval, só fazia balcões específicos a cada 200 metros, dependendo do local, uma área só, com um balcão, certo? Um balcão ali, ó, vamos colocar aí 20, 30 vendedores ali naquele balcão e pronto. Outro local de venda da cerveja, principalmente nesses circuitos aí, só depois de 100 metros. Aí aliviava, porque não ia ter essa quantidade, porque os ambulantes, minha gente, eles ficam em cima dos passeios. Então, quando passa um grande bloco, uma grande atração, nós vimos aqui, nós já colocamos aí a situação de Bel, né, que Bel realmente esse ano fez uma estrutura, a equipe dele, ele fez uma estrutura para ficar no Carnaval de Salvador todos os dias, porque ele reconhece o que é o Carnaval de Salvador, né, contratos aí a milhões choveram para ele e para outros estados durante o período do carnaval, mas ele deu a preferência de ficar todos os dias de carnaval, de quinta a quinta, de quinta a terça-feira, quarta-feira de cinzas. Ele vai estar aqui no Carnaval de Salvador, mas aconteceu o que aconteceu na Barra.
Ele teve que parar o trio porque superlotado, e era ele começar a tocar e a coisa embola, né, meu amigo? A coisa embola. Então, assim, tudo indica que no próximo ano, a nova estação de metrô do Campo Grande, eu espero, já esteja em funcionamento, né? Aí, né, 2027, e provavelmente as obras da Estação Barra também já esteja aí em funcionamento, né? Então nós vamos aguardar, né, que essas coisas realmente se concretizem, aí sim, né? E outra coisa, não tem como, eu estou aqui na Cidade Baixa, na Península Itapajipana, e falei aqui que o Uber, para você chegar no circuito Barrondina, era R$50 de ida, R$50 de volta. Nossa vizinha aqui foi, né? Então, ela pagou R$100 para voltar, porque para você sair aqui dos bairros, dependendo do local onde você esteja, para você sair dos bairros e chegar no circuito Barrondina, chegar no circuito do Campo Grande, é bem mais fácil durante o dia. Ok. Então você vai, aqui no nosso caso, o pessoal tem a disponibilidade de chegar até a Estação da Lapa, e da Estação da Lapa tem os transportes e tal. Mas o retorno, aí a coisa já fica complicada para nós aqui, justamente porque não é abastecida pela linha do metrô aqui na Cidade Baixa. Em breve nós teremos aqui o VLT. Outra coisa que já estão aqui falando horrores, né? Inclusive a campanha que o governador colocou aqui, soltou hoje aí na internet, falando sobre o VLT, usando até o bordão do Tiago Toguro, né? A coisa do sabor, e as pessoas não entenderam quando o Toguro fala a questão do sabor energético. É tipo aquele comercial que os mais velhos vai lembrar, que existia um comercial chamado Denorex, aquele que parece, mas não é. A bebida do Toguro é a mesma coisa, só que ele usou a palavra sabor. É uma bebida que, na verdade, meu amigo, é uma bebida fake. É uma bebida que é fake. Ela parece uma coisa, mas não é. É fake. É fake, não tem outra história. Então, o pessoal falando aqui, né, que o governador pegou esse bordão aí, né, e está utilizando aqui nessa campanha, falando do VLT de Salvador, e as pessoas estão falando, olha, o VLT de Salvador, quem é de Salvador sabe que esses trens foram comprados há mais de 15 anos e não foi utilizado, e o governo resolveu comprar justamente para não ter que encomendar outros trens, né, outros vagões, só que assim, todo o sistema, minha gente, que estava nas composições que foram compradas, todo o sistema elétrico, tudo foi trocado por novos, porque a fábrica é em São Paulo. A fábrica própria da empresa, ela é em São Paulo. Então tudo foi trocado, porque eles têm umas manutenções de 15 anos, está tudo explicado aí. Só que aparece aqueles espíritos de porco, né? Eu particularmente falei aqui que o valor que o governo pagou por esse sistema aí rodante, já existe um sistema mais moderno, inclusive esse sistema mais moderno está em Curitiba, já está rodando em Curitiba. São os mesmos carros, vagões, né? Só que o sistema rodante é diferente, não usa trilho fixo. O trilho, ele é uma pintura que é feita, uma pintura sensorial, que é feita no piso, é feita no solo, por onde esse sistema de VLT moderno que está em Curitiba vai passar. Só que aqui, a diferença, como foi colocado até por um colega nosso que é especialista, o trajeto que o VLT vai fazer
é um trajeto, tem várias coisas que são trajetos novos. Então, por esses locais, pelo menos em primeira, né, agora em primeira instância, foi melhor para eles fazerem o modal com trilho fixo, e no futuro, quando as coisas já estiverem realmente estabilizadas e tal, aí eles vão trocar, já tem essa conversa de trocar no futuro, né, esse sistema rodante aí pelo sistema digital. Arranca-se os trilhos fora e faz aquela calçada, aquele caminho, né, concretizado específico, e é pintado no piso os sensores de localização desse trem que não precisa mais de trilhos. O sistema rodante deles é diferente, é digital. Mas, enfim, minha gente, o que eu analiso, né, que eu fico até, de certa forma, indignado com determinadas situações, é que nós passamos aqui mais de 40 anos em Salvador e nunca vimos nada que chegasse à altura da proposta desse grupo político que está aí. A verdade é uma só. Esse grupo político que está aí, claro que não são todos que fazem parte desse grupo político, mas esse pessoal aí só se coça para dentro, meu irmão. Eles só se coçam para dentro. Ou você entra no esquema deles, e é um esquema muito bem elaborado, muito bem fechado, que nós ainda vamos ouvir no futuro falar, né, dessas situações desse grupo político. Só que tem aquela velha história aqui do abafa-abafa, né? Porque Salvador... Rapaz, Salvador só conhece quem é de Salvador. Então nós estamos vendo aqui as pessoas que veio de fora reclamando de situações que elas não têm o conhecimento como a coisa funciona. Se essas mesmas pessoas chegassem para curtir o Carnaval de Salvador há 20 anos atrás, elas iam ver como era o sistema de transporte aqui, que não existia um metrô, só existia uma esperança, só existia uma esperança do metrô aqui. Entendeu, meu irmão? E hoje já é uma realidade. Esse é o ponto. Os táxis de Salvador, se você chegasse aqui para observar os táxis de Salvador, como era, não existia frota de táxi suficiente aqui em Salvador, e era tudo o Fuscão, o Fusca. Malmente você via um carro grande, um Chevette, uma coisa assim na praça. Mas esse sistema também já está estrangulado. Então, qual é a alternativa? Já existem as alternativas, que são os aplicativos. O que é que custa, né, as autoridades municipais criar aí uma identificação específica para que os motoristas de aplicativo circule durante esse período do Carnaval com uma identificação específica? Agora, a boa vontade não existe. O que existe é a instalação do caos. A instalação do caos é que em primeiro ponto, para algumas pessoas, eu não estou generalizando, mas alguns secretários acreditam ainda que a melhor opção é justamente o caos durante esse período justamente do Carnaval. Minha gente, olha, eu vou ficando por aqui, desejando para todo mundo aí uma boa segunda-feira de Carnaval. Amanhã é o derradeiro dia, né? Ainda tem amanhã, onde realmente se fecha as situações, e aí nós vamos ver realmente como vai ser os índices, porque agora vocês precisam se preparar para ouvir falar a respeito do São João. A respeito do Carnaval da capital já está aí, agora vamos ver a situação que vai acontecer durante as festas de São João, que aí é no interior do estado, a história é diferente, a história é outra, a estação rodoviária já está funcionando a pleno vapor, já bateu recorde, entendeu, minha gente? E é isso aí, vamos nessa, porque ainda tem segunda-feira de Carnaval e a terça-feira de Carnaval, beleza? Bom Carnaval a todos, e nós estamos por aqui, eu estou por aqui observando tudo aqui pelas redes sociais, acompanhando tudo. Gostaria de falar mais, de botar mais situações, mas não pode, infelizmente não pode. Nem falei da escola de samba, viu? Nem falei
da Escola de Samba, ok? Valeu, grande abraço a todos e até a próxima. Valeu.